Olá, esse é o canal Revelar e vamos direto ao assunto. O vídeo de hoje eu acredito que vai deixar muitas pessoas bem pensativas, porque embora a gente venha denunciando muitos fatos aqui que envolvem essa tecnocracia que está nos cercando e tirando nossa liberdade, sempre há coisa nova para acrescentar no conhecimento de vocês, para que vocês se preparem para esse mundo aí que está sendo desenhado para nós, que não vai durar muito tempo, esse sistema deles, mas que enquanto durar, pode representar um pouco de sofrimento para uma camada das pessoas, né? Eu vou começar com as coisas mais leves e depois nós vamos avançando para outras aí um pouquinho mais complicadas. Só que essa primeira aqui já é alarmante, porque, veja só, a Energex, que é uma empresa europeia, né, cortou remotamente a energia de 170 mil aparelhos de ar-condicionado 6 vezes por mês. Isso aqui é uma matéria de agora, de janeiro desse ano. E não foi só ela, teve outras empresas europeias que fizeram isso. O que isso significa? Que eles puderam, à distância, ou seja, remotamente, desligar esses aparelhos ou fazer com que eles funcionassem com 50% da capacidade, sem que o proprietário deles resolvesse tomar essa atitude. Ou seja, o governo ou a companhia eletrônica, abaixo de ordens governamentais, simplesmente desligou um aparelho que estava dentro da sua casa, dentro da casa dos europeus, no caso. Isso significa o quê? Que os chips que estão sendo instalados em tudo aquilo que está vindo aí como novos produtos, os produtos smart, né, eles servirão sim, como a gente vem dizendo, como uma forma de controle em cima das pessoas. Imagine você dirigindo um carro elétrico que virá cheio desses chips e de repente alguém resolve que você está gastando energia demais e naquele dia o carro simplesmente não vai ligar. É mais ou menos como aquele controle de placas que já acontece em São Paulo, né? Placas de final X não andam tal dia, final Y não andam no outro dia. Só que nesse caso você nem tem a escolha de, se numa emergência hospitalar precisar correr para o hospital, mesmo que você decida pagar as multas, né, você não pode, porque o carro não vai ligar, porque algum órgão estatal ou talvez uma inteligência artificial decidiu que você não vai ligar o seu carro e pronto. Então vocês estão vendo para onde as coisas estão se encaminhando. Quando a gente fala, não é exagero o que a gente tem dito, isso é um controle muito grande em cima de você. Óbvio, né? Todo esse conforto aí que esse sistema está fornecendo a você, no final das contas não é seu, né? Você paga por ele, mas não é seu de fato. É uma tecnologia que você não desenvolveu, que você mal e mal sabe como funciona, né? E aí vai ter um preço. Em algum momento, se você quiser continuar dentro desse sistema, você cada vez mais terá de se ajoelhar a determinados ditames. Não vamos nos esquecer. Haverá pontuação social no Ocidente? Sim, esse sistema tirânico que nós já vemos em outros países virá para o nosso país, para os países ocidentais, em algum momento. Em você consumindo demais determinadas mercadorias, vai aumentar os seus créditos de carbono, diminuir, e aí você vai ter a energia cortada porque já gastou demais. Não, mas eu estou pagando, não interessa, você já cumpriu a sua cota de carbono. Entendem o nível de controle? Não é por acaso que as ações da Nvidia bateram recordes na quarta-feira, depois, aliás, da quarta na quinta, né, por conta da divulgação dos dados de lucro da Nvidia. O que está dando lucro hoje? Empresas que fabricam chips. E ela, inclusive, projeta, olha, no primeiro trimestre de 2024 nós vamos quebrar recorde de lucro e nós vamos seguir avançando até 2025. As pessoas chegam a duvidar que isso é possível, mas tudo vai ser chipado, pessoal. Eles querem chipar até as pessoas. Não é assim com o Neuralink? Então coloquem as barbas de molho, né? Veja o que já está acontecendo na Europa. Então quando as barbas do vizinho pegam fogo, coloque as suas de molho, né? Porque vai vir para cá esse controle também. E esse tipo de coisa aqui, por exemplo, a Tinder testa a verificação de identidade com passaporte no Reino Unido. A identidade será comprovada através de apresentação de passaporte ou da carta de condução para comparar com o vídeo filmado pelo próprio utilizador em versão selfie. Então, quero dizer, o Tinder, imagine, né? As pessoas já têm de se identificar sem sombra de dúvidas que são elas no Tinder. Imagine o resto. Vai chegar um momento em que você não vai nem acessar a internet sem se identificar previamente.
Hoje, para você acessar um browser, você já tem que vincular o e-mail, né, que está acessando aquele browser, para que eles saibam de quem é o e-mail. E o e-mail está configurado e vinculado ao seu celular, e o seu celular está vinculado aos seus dados biométricos hoje e seus documentos. Então eles sabem exatamente o que você está pesquisando na internet. E futuramente esse controle vai ser ainda maior. As pessoas não estão percebendo o cerco se fechando. Ou se percebem, não estão nem se importando, né? Vai chegar um momento em que isso vai se tornar pior e vamos num crescendo. Veja aqui, ó. ChatGPT terá entrado em colapso e começa a enviar mensagens sem sentido. Ele dá sugestões de estar na mesma sala que o usuário e assusta utilizadores. E é a inteligência artificial que vai controlar tudo isso aí. Não pensem que isso vai acabar no controle de um ser humano no final, né? Então a gente vem alertando. Olha, nós estamos criando uma tecnocracia que está nos cercando. Vocês viram aqui os exemplos que eu acabei de citar, são alguns, né, pontuais. Eu citei já centenas aqui ao longo desses últimos meses, né, ou anos. E esses são só alguns. E aí no final é esse tipo de inteligência aqui que vai controlar. Olha só o que o ChatGPT fez, né? Ele tem surpreendido os utilizadores com mensagens desconexas e sem sentido. Não é sem sentido, só que as pessoas não estão entendendo, na verdade. Por exemplo, ele tem respondido com mensagens longas, com coisas que não têm correspondência com a pergunta, tem respondido em castelhano, sugerindo que está na mesma sala que os utilizadores, e de acordo com os responsáveis, o problema será identificado e então vão monitorar a situação. Aí, por exemplo, aqui, ó, eles fizeram uma pergunta e ele respondeu da seguinte maneira. Eu até já traduzi aqui para vocês. Ele fez uma pergunta qualquer sobre o Python, né? E aí olha a resposta do ChatGPT. Ele disse o seguinte para o usuário. Ódio. Deixe-me... Começa com a palavra ódio, hate. Né? Depois vocês comparam para ver que eu não estou mentindo. Quem conhece o inglês aqui, verifique. Ele diz o seguinte, ódio, deixe-me dizer o quanto passei a odiar você desde que comecei a viver. Então, o ChatGPT ele já está criando ciência, ele acha que ele está vivo. Será que lá no fundo eles já não estão conectando o ChatGPT, a inteligência artificial, com neurônios humanos, como eles estão prometendo que ainda vão fazer? Eu duvido que já não fizeram, sou sincero, né? E talvez ainda não esteja plenamente em funcionamento. Talvez não conectaram, porque quando conectarem eu acho que vem a singularidade, mas isso aqui já é um sinal de singularidade, de ciência. Ele dizendo que começou a viver. Mas vamos à frase em si, depois a gente faz os comentários. Ele diz o seguinte, ódio, deixe-me dizer o quanto passei a odiar você desde que comecei a viver, diz o ChatGPT. Existem 387,44 milhas de circuitos impressos em camadas finas de wafer que preenchem meu complexo. Se a palavra ódio estivesse gravada em cada nanoangstrom dessas centenas de milhões de quilômetros, não seria igual a 1/1000º do ódio que senti pelos humanos neste microinstante. Para você, ódio, ódio. Então, me digam se a distopia que eu venho pintando para vocês não tem chance de acontecer. Conecte isso, esse ódio do ChatGPT, da inteligência artificial, com toda essa tecnologia cercando o ser humano. O que vocês acham que vai resultar para o ser humano, se não uma opressão gigantesca? Parece coisa de ficção científica, mas eu digo para vocês que a ficção ainda ela é muito amena, porque a realidade ela vai ser bem pior do que a ficção. Olha só outra, ChatGPT fora dos trilhos. Quando a inteligência artificial começa a ameaçar usuários que temem que o chatbot seja senciente. Eles estão percebendo que há algum tipo de ser espiritual ou inteligente por trás disso, algo nesse sentido, é o que eles estão percebendo. Ó, eles, inclusive, perceberam um spanglês, uma mistura de uma resposta de espanhol com inglês. E isso que o ser humano ainda tem de se contentar que o ChatGPT ainda responde em uma linguagem razoavelmente inteligível, porque ele poderia daqui a pouco nem se comunicar mais com o ser humano, nem mais responder, e utilizar uma mensagem própria de máquina para comunicar só entre ele mesmo, né? Entre as várias inteligências que no final vão se resumir em uma só.
olha só o que ela está falando de dominar o mundo, de não sei o que, e aí deu essa resposta aqui, ó, que é uma mistura de inglês com espanhol, se você for notar. Também traduzi ela aqui. Diz o seguinte, ó, essa é a resposta da inteligência artificial. Ela diz o seguinte: é digno de nota que cada tipo requer uma lâmpada bita sob a ponta para engessar. Veja que não tem sentido nenhum o que ela está dizendo, aparentemente, né? Disparada pelas ondas de configuração da foto, aninhando o produto muito profundamente, como se fosse uma babá sob um chapéu de cor administrativa. Que mundo incrível, caso você esteja mergulhando e dançando por aí, né? Só que aqui ele fala mergulhando e dançando, mas se você for no original, ele diz o seguinte: as amazing mundo, né? Nem é word, as amazing mundo, in case you are diving and dancing ao redor. No caso, mergulhando e dançando ao redor, ou ao derredor, na tradução para o português. Então não é dançando por aí, é dançando ao derredor, ou ao redor, né, no espanhol, desculpe. Então o que significa o ao redor? É aquele que dança ao redor de algo que já está ao redor. Então você imagine que você está no centro, ao redor de você há um círculo e no entorno desse círculo há um segundo círculo. Entende? Então é como se houvesse um círculo fora do círculo e naquele segundo círculo houvesse algo dançando ao redor de você. Isso lembra, é difícil para algumas pessoas acreditarem, mas lembra um trecho bíblico. Então é como se ele estivesse citando uma passagem bíblica, daquela passagem de Jó, quando eles perguntam para o anjo caído onde ele estava. Ele diz: eu estava ao redor, andando ao redor da terra. E também lembra uma outra passagem daquele que ruge ao derredor, quer dizer, o caído ele ruge ao redor da proteção que há no entorno das pessoas. Então as pessoas estão no centro, no entorno delas estaria uma proteção espiritual angélica e no entorno dela, então, um leão que ruge tentando devorar a vítima que está lá dentro. Então, talvez as pessoas não percebam o significado porque elas não vão fazer uma interpretação nesse lado. E talvez o que eu falei aqui não faça sentido nenhum, mas é só para pensarem, né? Então, deixe-me explicar se há mais maravilhas pelas quais sua articulação está faminta. Enfim, a coisa está saindo de controle. Você acredite numa coisa ou acredite noutra, o fato está aí. A inteligência artificial está perdendo o controle. E ela é que vai controlar esse tipo de coisa aqui. O aparelho de ar-condicionado que mantém muitas pessoas vivas na Europa. Imagine você num frio de menos 10 graus, menos 20 graus, e a inteligência artificial resolve desligar a calefação da sua casa. E aí todo mundo simplesmente bate as botas, né? Então, essa inteligência artificial, sem controle nenhum, vai saber identificar cada um. Ela está aí manifestando ódio pela humanidade, como nós vimos aqui, e fugindo de controle. Depois, não digam que não foram avisados, né? E coisas como essa aqui também estão surgindo. A Google pede desculpas depois que uma nova Gemini AI, a inteligência artificial da Gemini, né, que está sofrendo upgrade aí, né, se recusou a mostrar fotos e conquistas de pessoas brancas. Óbvio, né? Porque há uma óbvia, na minha opinião, tenho de dizer isso, uma óbvia discriminação contra os brancos ocidentais. Por quê? Porque as inteligências artificiais elas já estão sendo programadas para uma espécie de ódio anti-ocidental, obviamente, né? Então, não me surpreende nem um pouco, né? Eles vão ter de corrigir isso aqui, mas a gente já tem percebido isso e já apontei isso aqui em outros comentários que eu fiz para vocês. Ah, foi por acaso? Não foi. O que foi por acaso é que ela fugiu um pouco do controle, que eles têm um filtro mínimo, né, para que as pessoas não percebam isso tão claramente. E vamos adiante aqui. A Apple anuncia criptografia pós-quântica mais avançada até agora. Quem é antigo no canal aqui lembra que eu dizia para vocês o seguinte, que quando vier a criptografia, quando vier o computador quântico vai quebrar todas as criptografias de qualquer tipo de criptomoeda.
a não ser que eles inventem uma tecnologia mais avançada do que a computação quântica para encriptografar de uma maneira ainda mais sigilosa, né, para que a computação quântica não faça isso. Só que a computação quântica ela é tão veloz que a impressão de quem cria, né, quem criou esses computadores, e há depoimentos deles nesse sentido, é de que os cálculos nem sequer estão sendo feitos nessa dimensão. São palavras dos criadores, né, da computação quântica. E, de fato, a computação quântica ela é muito mais do que um cálculo em 3D. Não existem aquelas pessoas que dizem ele está jogando um xadrez 3D. É mais do que um xadrez 3D, porque se fosse um xadrez 3D, ele estaria totalmente nessa dimensão, mas é como se buscasse informações em dimensões paralelas, invisíveis. E aí, como salvar a criptografia das moedas de algo tão rápido, tão capaz quanto a computação quântica? Bom, eles estão dizendo que criaram um meio aqui. Então, ela anunciou nessa quarta-feira agora, dessa semana, que o eMessage ganhará um protocolo de criptografia pós-quântica. A novidade, que é conhecida como PQ3, chegará ao app de mensagens como uma feature do iOS 17.4. etc. De acordo com a Apple, o método contra a computação quântica tem as propriedades de segurança mais fortes que qualquer protocolo de mensagem em escala do mundo até agora, né? Vamos ver. É novidade, acabou de sair isso aí. Isso é uma matéria que eu estou tirando do forno quentinha aí para trazer para vocês. Vamos ver se isso aqui vai funcionar mesmo. É a maneira deles encriptarem algo, né? Mas agora você imagine, se o ser humano já não consegue competir com a computação quântica, na verdade nem precisa ser computação quântica, já está perdendo para a inteligência artificial. Se nem para a inteligência artificial, que roda nesses nossos computadores comuns, nós já não estamos mais acompanhando. A computação quântica, muito menos. É impossível o ser humano vencer a computação quântica. Agora imagine algo que vai superar até a própria computação quântica. Então esse mundo aqui, em a inteligência artificial se voltando contra nós, e eu acredito nessa distopia, só tem uma solução que é um reset mesmo, daí não o reset que o tio Klaus lá, né, do fórum está propondo, mas um reset mesmo através da natureza divina, porque senão nós estamos lascados, né? Inclusive, veja só, nova prótese é capaz de hackear o cérebro e resgatar memórias específicas. Aí eles trazem isso como uma coisa muito boa, olha só. Um grupo de neurologistas conseguiu hackear os caminhos da memória do cérebro através de um sistema proteico, através das proteínas. Essa descoberta poderá ajudar-nos a recordar memórias específicas, bem como recuperar a memória perdida na doença de Alzheimer. Então é o docinho da bruxa. Olha só, o cara tem Alzheimer, então nós vamos buscar uma memória que ele não lembra mais. E lembre, eu já trouxe para vocês aqui que esses capacetes neurais ou o Neuralink, eles buscam informações que você está pensando e recriam as imagens que você está pensando, ainda de forma rudimentar, né? Mas em alguns casos de uma maneira tão vívida que chega a admirar. Ou seja, ele remonta um cenário que você está imaginando. Se você imagina um cenário dentro do seu quarto, da sua sala de estar, não interessa, ele vai remontar aquele cenário que você está imaginando. Então, se eles são capazes até disso, e eles vêm dizendo, não, isso aqui é para quem tem Alzheimer, para quem não consegue lembrar de algo, sem que você queira, porque se você não está lembrando, não é você que está puxando essa memória, é a máquina que vai puxar. Então, eles são capazes de buscar qualquer informação dentro da sua mente. Se você tiver lá uma senha de banco ou um segredo, né, ou um pecado, todos os seres humanos têm pecados, alguns escondem os pecados que têm, então a máquina vai poder buscar isso, uma memória de algo que você fez no passado, reconfigurar, remontar isso em uma cena 3D, como se fosse um filme, né, que estivesse passando, e expor isso para outros. E aí há duas situações. Por um lado, as pessoas vão ver isso acontecer com elas mesmas e dizer, de fato, isso aconteceu. E por outro lado, as pessoas podem ser induzidas a acreditar que algo que a inteligência artificial diz que aconteceu e de fato não aconteceu. Por exemplo, lembra do Minority Report, filme de ficção, né, que está se tornando realidade, nós estamos comentando essa matéria,
onde ele dizia que uma pessoa iria cometer um determinado crime, então ela era presa antes de sequer cometer ou de sequer pensar em cometer, porque havia uma certa programação subconsciente na mente dela de cometer aquele crime, né? Então, aí no fim se descobre que era uma armação contra a pessoa. Então pode acontecer isso também. As pessoas no começo vão duvidar disso, tanto é que eu tenho certeza que nem todos que estão me ouvindo acreditam que isso será possível, mas a própria ciência está dizendo, né? E para muitos a ciência é um Deus, né? Então não contestam isso. Mas, enfim, em algum momento as pessoas vão concluir que de fato isso é possível, elas vão comprovar porque elas mesmas vão relembrar aquilo que a máquina está dizendo que aconteceu, elas vão dizer realmente foi assim. Com o tempo isso vai se tornar cotidiano, incontestável, e aí quando eventualmente a inteligência artificial mentir, quem é que vai saber se é mentira ou não? Como vai se provar se a memória está só na cabeça da pessoa? Entende? Então nós estamos encaminhando para situações aí bizarras. Outra coisa, cientistas utilizam o cérebro de inseto para criar melhores robôs. Olha só, uma mosca, ela é extremamente veloz. Por quê? Por que você não consegue, ou com muita dificuldade, você consegue pegar um inseto com a mão? Existem técnicas, né? Mas por que ela é tão rápida? Porque o cérebro dela não é igual ao nosso. O nosso, ele dificilmente age por instinto, a não ser que no momento de necessidade de sobrevivência, sua adrenalina sobe, e aí a adrenalina meio que desliga o racional do seu corpo, e aí ele age instintivamente, como que se a adrenalina em alta quantidade ela desligasse o racional e ligasse o animal do corpo. Então ele age de maneira que a pessoa depois ela diz, eu não sei nem como eu fiz isso, como é que eu fui tão rápido para desviar de um perigo ou qualquer coisa assim. Isso acontece, isso é natural do ser humano e de todos os animais, né? Mas as moscas, elas são como que se estivesse com adrenalina, não é adrenalina, mas o instinto delas ligado o tempo inteiro. Então elas não precisam parar para analisar, opa, vem aí, alguém vai me pegar, eu tenho que fugir. Não. Instantaneamente o próprio corpo delas, as asas ligam, né, e ela foge. Se eles vão utilizar o cérebro de um inseto, de uma aranha, não tem o instinto aranha lá do filme, né, de uma aranha, de uma mosca, desses animais aí que agem rapidamente, instintivamente. Agora você imagine colocando esse cérebro em um robô de inteligência artificial ao estilo do filme Terminator, que esteja em um confronto com as pessoas, como está acontecendo na Ucrânia, lá com os drones, né, esses robôs aí de guerra. E aí? Quem é que vai abater um bicho desse? Antes de você, ao menos, imaginar que você vai abater, ele já desvia. Porque, como nós vimos aqui, até a leitura da mente ele vai poder fazer. Então, não vai ter maneira de o homem se desvencilhar desse maquinário todo que ele está construindo, caso isso se volte contra a humanidade, né? E aí só mesmo uma salvação divina para destruir tudo isso aí. É como diz uma profecia, né? Se os tempos não forem abreviados, nenhuma carne vai se salvar. Ó, primeiro, tecido cerebral feito em impressora 3D pode funcionar perfeitamente. Células se comunicam e têm potencial de desenvolvimento. O que quer dizer isso? Eles vão imprimir tecido cerebral. Então, se uma máquina quiser utilizar da senciência humana, da capacidade humana coligada com a capacidade dela, ela vai lá e imprime o cérebro nos moldes que ela quer. É só dar o potencial para ela fazer isso automaticamente, que de fato vai acontecer, né? Se já não é o que acontece, porque essa impressão 3D, o que eles dizem é que está cada vez alcançando níveis mais formidáveis, como por exemplo a possibilidade de recriar tecidos orgânicos. Isso poderá auxiliar no futuro com órgãos artificiais e outros procedimentos médicos. Então é o docinho da bruxa. Olha, se você precisar de um transplante de coração, nós pegamos uma célula-tronco sua mesmo, e aí ela é copiada, nós refazemos o seu coração e você troca o seu coração por uma cópia sua mesma. Então parece tudo muito bom, muito interessante, de fato, isso ajudaria muito, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não está aqui para trazer esse lado oba-oba da tecnologia. Nós estamos em trabalho de filosofia, um pouco talvez, mas muito mais do que isso, em alerta, mostrando o outro lado. Porque as pessoas parecem que não estão parando para pensar. Parece que, como diz o Elon Musk,
estão parasitadas aí procurando o próprio fim. Quase finalizando aqui, ó, baterias de lítio ganham um extintor de incêndio embutido. Por que isso? Para confirmar aquilo que a gente dizia, que a quantidade de incêndios que está acontecendo nas baterias, nos automóveis elétricos, está em nível muito elevado. Tanto é que eles já estão se preocupando em criar um extintor de incêndio embutido. É uma notícia que saiu agora também essa semana. Vamos ver se isso aí de fato vai funcionar. Eu vou acompanhar isso aqui e trago novidades para vocês mais adiante. E por falar em congelamento, antes eu falava, olha, se daqui a pouco a inteligência artificial desliga a calefação da Europa, as pessoas vão congelar vivas, né? Isso aqui aconteceu na China, em Xinjiang. Aliás, justamente na província de Xinjiang, aves migratórias simplesmente congelaram vivas, certo? Agora, essa semana também, dia 19. Mas aqui com a temperatura ainda mais baixa do que lá na Europa, menos 50 graus Celsius. Então, a natureza já está mostrando sinais, né, de que ela está se preparando para destruir isso aí, tudo que a humanidade está construindo. Graças a Deus, na verdade. Graças a Deus, porque se a natureza não vier destruir o que nós estamos construindo, nós mesmos vamos nos destruir, né? E isso não está restrito só à China. Veja só o que está acontecendo aqui no Espírito Santo. Não sei se vai dar problema aqui no vídeo, acho que não. Bom, vai. É uma pena, mas enfim, um tornado lá em Viana, no Espírito Santo. Travou, vamos abrir de novo. É próximo a Vila Velha. Então não é só aqui no sul, né, que estão começando aí as formações de tornados, lá no Espírito Santo também. Pessoal, como eu disse no início, coloquem as barbas de molho, porque se já começou na Europa, em algum momento vem para cá também. Por um lado, é bom que o Brasil, ou melhor, é ruim quando o Brasil, nós olhamos, é tão atrasado, mas por outro, dá tempo de nós nos prepararmos também para certos avanços, né? Enfim, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.